Olá, meus queridos! Que saudade que a Prof tava de vocês! Tudo bem, galerinha? Tudo tranquilinho com vocês? Olha aí, um ano todinho passou e vocês nem me viram por aqui, mas olha aqui, estou aqui. Chegou um momento muito top, muito especial. É o momento que nós vamos dar continuidade com as aulas de língua espanhola. Então, vocês já tiveram aula de língua espanhola no primeiro ano, já tiveram aula de língua espanhola no segundo ano e chegamos, enfim, no terceirão. As aulas de língua espanhola este ano estão topíssimas. Vocês viram já que pelo cenário já tá tudo diferente, né? Então, tudo foi preparado com muito carinho, com muita dedicação para todos vocês, para que vocês consigam se sentir assim bem mais próximos. Aqui a gente tem vários itens que a gente pode encontrar em vários países latinos. Tem aqui a Frida, que eu amo tanto aqui, ó. Vocês viram que tem até o brasão ali do futebol? Quem é que sabe de quem é aquele brasão ali? Os meninos já viram, eu tenho certeza. Nós temos caveiras mexicanas, temos várias estátuas, vários monumentos. E depois, na aula 2, ou na aula ponto 2, perdão, vocês vão ter mais surpresinhas ainda do nosso cenário novo. Mas, galera, fora o cenário novo, o que a gente tem de novo ainda, galera? Nós temos muita coisa bacana. Nós vamos trabalhar alguns tipos de texto. Em todas as aulas nós vamos trabalhar a literatura da língua espanhola. Então vocês vão conhecer alguns livros de língua espanhola. Não, galera, calma. Não vou pedir para vocês lerem nada, tá bom? Agora vou instigá-los à curiosidade para que vocês possam aí buscar as leituras latinas também. Enfim, galera, tem muita coisa legal. Nós vamos trabalhar vocabulário, nós vamos trabalhar bastante coisa legal e tudo também voltado aí para o temido e o esperado Enem também, né? Porque a gente tem que se preparar, que eu tenho certeza que vocês escolheram espanhol para poder fazer na prova do Enem. E vocês vão gabaritar o espanhol também. Então, galerinha, vamos lá ver do que se trata a nossa primeira aula. Já aparece e mágica! Isso aí, galerinha! Vamos dar um zoom bem grandão agora para a prof ficar mais pertinho? Perfeito! É isso aí, Gilberto! Olha lá, galera, hoje nós vamos falar sobre los artículos. Então, nós vamos trabalhar os artigos, as regras de eufonia. Nossa, professora, que nome, né? Então, temos a regra de eufonia e trabalhar o artigo neutro lo. Professora, mas a gente já viu no decorrer das nossas aulas de espanhol em anos anteriores. Vimos sim. Porém, galera, é um assunto, terceiro ano ele é muito mais revisão, né, do que muitos assuntos novos. Teremos assuntos novos? Teremos também. Teremos parte da gramática que é novo? Teremos também, mas antes vamos recordar algumas coisas que são de suma importância e que, olha, gente, eu posso garantir para vocês, cai e cai mesmo em todos os vestibulares, em todos os concursos que você precisa fazer em língua estrangeira. Hoje também vamos trabalhar o vocabulário, los animales. O primeiro livro que vamos ver é Don Quixote de la Mancha. Vocês já ouviram falar do Don Quixote? Então, é do Miguel de Cervantes, então nós vamos também descobrir um pouquinho sobre esse livro. E vocês lembram que a gente sempre fazia aquele tour nos países, só que sempre falando de coisas diferentes, comida, cultura, ou música, dança, né? Hoje nós vamos falar da Espanha, então nós vamos descobrir o que a gente vai falar sobre Espanha. Sempre é o nosso primeiro país, é o país que deu origem à língua que a gente está estudando, então vamos começar com ele. Então, simbora para a nossa aula? Então, vamos lá. Agora,
Pode encher a tela com o meu slide, Gilberto? Isso! O uso dos artigos em espanhol, galera, assim como em português, eles fazem o quê? Eles vão fazer referência aos substantivos ou a elementos da oração, sempre concordando em gênero e número. Que gênero e número é esse, professora? Gênero feminino ou masculino, número singular ou plural, ok? Eles são divididos da mesma maneira que são divididos em língua portuguesa, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Esses artigos definidos e indefinidos são representados pelos artigos el, la, los, las, un, uno, una e unas. Que em língua portuguesa é o quê? O el é o lá é o a, o los, os, las, as, um, unos, uns, una, uma e unas, umas. Certinho? Muito igual, muito parecido. As regras de concordâncias também são iguais, mas vamos seguir para falar um pouquinho mais deles. Esses artigos, eles vão possuir o quê? Função de especificar. Então, quando ele vem especificar, ele é um artigo definido, e generalizar ou generalizar, né? Que ele vai ser um artigo indefinido quando ele vem generalizar. Algo é algo, né? Ou alguma coisa, ou alguém, um objeto, um ser, enfim. Eles podem ou não ser imediatamente seguidos de um substantivo. Eles podem estar com um substantivo depois deles, que aí fica bem mais fácil de a gente poder identificar, né? Se eles são definidos, indefinidos, se ele é singular, plural, mas também pode vir aí sem um substantivo. Existem alguns casos bem específicos em que eles não são utilizados ou são utilizados de maneira diferente do que nós usamos na nossa língua portuguesa. E nós vamos ver esses detalhezinhos. Por quê? Porque em língua espanhola existe uma forma diferente de colocação em alguns momentos dos artigos. Às vezes eles não são utilizados, como quando viria em língua portuguesa, tendo como regra geral a utilização dele, ou a sua utilização de uma forma diferentinha. Mas a gente vai ver mais para frente. Então eu coloquei aqui essa tabelinha para que a gente possa identificar melhor eles. Então nós temos aqui artigo definido masculino singular, é o ele. Artigo definido feminino singular, lá. Artigo definido masculino plural, los. Não lembrem ou não se esqueçam disso. O artigo definido masculino plural é los. O masculino plural é los. E o feminino é... Vou apagar aqui. O feminino é o ele, tá bom? O feminino é... perdão. O singular é ele. Artigo masculino singular, ele. Artigo masculino plural, los. Não se esqueçam que o singular é ele. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou batendo tanto nessa tecla de que o ele é o singular. E os indefinidos, nós temos o masculino singular o feminino singular una, o masculino plural unos e o feminino plural, eita, que é muito masculino e feminino, minha cabeça fica pirando, né? Unas. Mas vocês estão me entendendo, estão me acompanhando, né, galera? Vamos lá, então. Então, esses aqui são os nossos artigos. Vamos apagar essa bagunça para que vocês possam visualizar melhor. Então, nós temos os definidos singular e plural, masculino e feminino, e os indefinidos singular e plural, masculino e feminino. Então, vamos primeiro falar um pouquinho dos determinados ou definidos. Ah, tá, galera. Ainda tem isso. Eles podem ser chamados de determinados ou de definidos. Então, você vai encontrar os dois usos, tá?
tanto o determinado como o definido, assim como indeterminado ou indefinido. Vai variar muito do livro, da gramática que você está vendo. Então, nós temos os determinados masculinos e femininos que eles podem ser usados com um substantivo quando? Olha só, olha como é que vem, com o substantivo. El chico es delgado, la chica es alta. Então, quando ele fala aqui, ó, chico é menino, tá? Não é Chico de Francisco, não. É menino. E chica, menina. Não é Francisca. Mas também pode ser a Francisca, né? Mas não é, gente. Chico e chica é menino, menina. El chico é delgado. La chica é alta. Então, o menino é magro. A menina é alta. Então, são frases assim bem simples para que vocês consigam entender. Então, nós temos aqui o artigo masculino singular e o meu substantivo masculino singular. O meu artigo feminino singular e o meu substantivo feminino singular. E quando ele vem com quantificadores, aí já não é com substantivos, galera. Ele vai vir antes de números, antes de identificar quantidade. Olha só. Los dos perros estaban en la calle. Os dois cachorros estavam na rua. Dos é o nosso numeral 2. Então, ele está ali falando dos quantificadores, da quantidade de cachorro. Os dois cachorros. Então, não era qualquer cachorro, ele está definindo quais cachorros eram. Eram aqueles dois. Eu poderia colocar os dois cachorros pitbulls, por exemplo. Los dos perros pitbull estavam en la calle. Então, eu estou especificando mais ainda. Não é só os cachorros, porque se eu colocasse os cachorros estavam na rua. Então, pode ser indefinido, porque são quais cachorros, né? A gente pode ou não saber quais são. Mas quando eu já vou especificar mais ainda, que não são só cachorros, são dois cachorros, eu estou ali me referindo aos dois. O meu artigo vai se referir a dois, certo? Então, ali a gente tem os quantificadores. Aí é um dos exemplos que ele vai vir antes de uma palavra que não é um substantivo, este caso. Também para avaliar propostas. Nós vamos ali avaliar propostas também com artigo. Olha só. ¿Qué prefieres? ¿La camisa roja o la verde? Me gusta más la verde. Então, esse lá, ele vai vir ali o quê? Ele já falou na minha frase. O que você prefere? A camisa vermelha ou a verde? Então, quando ele fala a camisa, para evitar que eu repita de novo aqui a camisa vermelha ou a camisa verde, eu já vou deixar esse meu substantivo subtraído, né? Ele vai ficar ali oculto. Então, vai ficar a camisa vermelha ou a verde. Então, quando eu falo ou a verde, a pessoa já sabe que eu estou me referindo à camisa, ok? E aí, na hora que eu responder, eu não preciso falar, eu gosto mais da camisa verde. Eu posso simplesmente responder, me gusta más la verde. Me gusta más la verde. Eu gosto mais da verde. Mas o que é verde que eu gosto? Da camisa, ok? Então, por isso que é o artigo aqui, feminino, singular, porque ele está se referindo aqui à camisa da pergunta, ok? Seguindo, também vou usar os determinados com os dias das semanas e com datas. Por exemplo, el sábado tuve clases. No sábado, eu tive aula. Cumplo años em 21 de maio. Faço aniversário em 21 de maio. Na tradução, a gente ficaria em, certo? Mas em língua espanhola, eu vou utilizar o meu artigo antes de datas. Eu vou usar cumplo anos el 21 de maio. No 21 de maio.
El 9 de agosto se celebra el Dia Internacional de los Pueblos Indígenas. Então, aqui eu tenho, ó, 3 vezes o meu artigo. Vamos apagar a bagunça para que a gente possa ver melhor. Então, aqui, ó, el 9 de agosto. Então, eu estou falando o quê? Da data. O 9 de agosto se celebra o Dia Internacional dos... Ah, tá, tem mais um detalhezinho aqui, ó. Olha aqui, galera. De los, quando eu for falar, traduzir, eu vou traduzir por dos. Por que que eu vou traduzir por dos? Porque vocês vão ver mais pra frente que nós não temos contrações, muitas contrações em língua espanhola. Vocês vão ver, não, vocês vão relembrar, porque nós já vimos que nós temos em espanhol só 2 contrações, o al e o del. E todos os outros, que seriam contrações em língua portuguesa, eles vão vir separadinhos, igual aqui o de los. Então, o Dia Internacional de los Pueblos. Los é meu artigo definido ou determinado. Dia Internacional dos Povos Indígenas, certo? Continuando, com os dias da semana, o artigo determinado ele vai indicar um acontecimento único, quando ele vir falar ali no dia da semana. Ele vai vir trazer esse lá, ele, los e tal, para poder o quê? Para falar de um acontecimento que vai acontecer uma única vez. Por sua vez, o los, ele e los, indica acontecimentos frequentes no dia da semana indicado. Você pode perceber ali, ó, vamos voltar aqui. Com o dia da semana, o artigo determinado ele indica um acontecimento único. Por sua vez, o los indica acontecimentos frequentes. Então, nós temos aqui, 9 de agosto celebra o Dia Internacional los Pueblos Indígenas. Então, vai ser algo que vai ser frequente, que vai acontecer todos os anos. Olha aqui outro exemplo. Los lunes tengo clases de coreano. Então, não vai se eu falasse assim, el lunes tengo classe de coreano, eu ia dizer que só naquela segunda-feira iria ter a aula de coreano. Mas se eu falo los lunes, quer dizer que todas as segundas-feiras eu tenho aula de coreano. Todos os lunes tenho classes de coreano. Olha aqui o exemplo que eu acabei de dar, mas usando essa frase. El domingo voy al centro comercial. No domingo vou ao centro comercial. Então vai acontecer que no próximo domingo, que este domingo, eu irei até o centro comercial, até as lojas, até ali onde tem várias lojas, o shopping, seja lá onde for que tenha muitas lojas. Mas se eu falo los domingos, se eu coloco aqui no lugar do ele, o los, eu vou indicar que todos os domingos, que isso aí já é uma rotina minha, que todos os domingos eu vou ao centro, certo? Então, só lembrando, galera, todas as vezes que antes do dia da semana vier o el, quer dizer que vai ser uma única vez, que vai ser um acontecimento esporádico. Porém, se vier o los, quer dizer que é algo que acontece frequentemente, que já é uma rotina, que todos aqueles dias da semana eu faço a mesma coisa. Com as horas, galera, também nós utilizamos, lembra lá que eu mostrei? Llegaré a las 12. Es la 1:04. Então, galera, todas as vezes que vocês forem falar de horas, que vocês forem tratar de horas ou responder às horas, sempre vai vir o artigo las ou lá na frente da hora, ok? Para expressar posse, ainda tem aí para expressar posse, estamos terminando aí os determinados. Isso ocorre nos casos em que você usaria um pronome ou um adjetivo possessivo, como um grupo nominal referente à parte do corpo e certas capacidades ou faculdades. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Me duele la cabeça. Então, quando eu vou usar, falar de algo meu,
ou seu, ou dele, que é de posse, que possui, que faz parte daquela pessoa, ou seja, que faz parte do corpo humano, ou faz parte de alguma capacidade física, ou ainda das suas faculdades mentais, eu vou me referir com o artigo, vou utilizar o artigo para definir. Então, me duele la cabeza. Ao invés de dizer, me duele mi cabeça, dói a minha cabeça na língua portuguesa, eu não vou falar dói a minha cabeça, eu vou falar me dói a cabeça. Mas que cabeça? Se eu estou falando me dói, eu já estou dizendo que é a minha. Se le olvidó traer el celular, é algo dele, ele se esqueceu de trazer o celular dele. Alejandra levantou la cabeza. No lugar de Alejandra levantou a sua cabeça, eu falo Alejandra levantou a cabeça. E para finalizar os determinados, nós temos como verbo rugar. Então, todas as vezes que eu vou rugar, o que é rugar? É jogar, professora? Não, rugar é brincar. Opa, foi a outra mão, brincar, ok? Eu vou pegar o pincel que fica melhor. Eu estava escrevendo com o dedinho, galera. Vou contar um segredinho para vocês. Agora não, ó. Então aqui, ó, brincar. É o verbo brincar. Então, todas as vezes que eu vou utilizar o verbo brincar, eu vou utilizar o meu artigo definido, ok? Aí, dependendo do que eu vou fazer, vai vir feminino, masculino, singular ou plural. Jugar al videojuegos. Al é o nosso acraseado, tá? Então, vou jogar videogame. Jugar a la muñeca. Vou brincar de boneca. Então, eu estou dizendo, eu vou brincar de quê? Vou brincar de videogame ou vou brincar de boneca. Vou a jugar al fútbol. Vou a jugar... aqui não é o nosso artigo com crase, perdão, gente. Deixa eu apagar aqui. Esse al aqui é o contrário. Quando vier com crase, ele vai vir separadinho. A e lá, que seria a nossa craseado na língua portuguesa. Ele vai fazer a contração quando for a mais ele, que vai vir ao, ok? É o oposto da língua portuguesa. Então tá, então vou a jugar al fútbol, vou a jugar a la muñeca, vou a jugar a la pelota, enfim. Vou a jugar la peteca, qualquer coisa que você vai brincar, você vai utilizar o artigo definido, ok? E agora vamos para os indefinidos, una, unos e unas. Ele já é indefinido ou indeterminado para introduzir um elemento novo ao discurso, só que esse novo, ele não é identificado ou não é definido. Então, seria ali qualquer coisa daquele tipo. Ele não vai estar ali explícito, que são una, unos e unas. He leído um livro muito interessante. Eu li um livro muito interessante. Havia unos pocos chicos en la aula. Havia uns poucos meninos na aula. Tenho uma revista desta em casa. Eu tenho uma revista daquelas em casa. Me comprei umas faldas nuevas. Nossa, ela comprou fralda? Não, falda é saia. Então, eu comprei umas saias novas. E quando é que eu vou utilizar? Quando eu não vou utilizar. Quando não usar os artigos indefinidos em espanhol. Todas as vezes que vi antes de outro, outra, outros e outras, que em espanhol é outro, outra, outros e outras, eu não vou usar o meu artigo indefinido. Quieres outro té? E não quieres um outro. A gente fala, você quer uma outra xícara de café? Você quer uma outra xícara de chá? Falamos em língua portuguesa, né? Mas aí em língua espanhola nós vamos falar só quer outra xícara de chá? Também falamos em português. Em português nós temos os dois usos.
Em língua espanhola, não. Ele vai ter apenas esse uso. Não vamos utilizar artigos antes de outro. E também não vamos utilizar antes de possessivos, a não ser que vá depois de um substantivo. Una amiga mía se ha mudado a Costa Rica. Minha amiga se mudou para Costa Rica. E aí, vamos ver aqui com a prof de novo, dar uma olhadinha aqui. Então, galera, simples, não é? Ele é muito parecido com a língua portuguesa. Os artigos, eles são muito parecidos. O indefinido, ele é mais ainda. Todas aquelas palavras, todas aqueles fatos, aqueles acontecimentos que eu vou dizer de algo que ele é indeterminado, que não vai ser, por exemplo, eu não vou falar a cadeira azul. Quando eu digo a cadeira azul, eu não estou dizendo que é qualquer cadeira. Eu quero a cadeira azul, eu quero especificamente aquela cadeira. Agora, se eu digo que eu só quero uma cadeira, que não importa qual é, eu quero uma cadeira, não é? Não vai importar se ela é azul, amarela, alta, baixa, não importa. Em língua espanhola acontece a mesma coisa. Una, unos e unas, quando eu não vou especificar o objeto que eu quero. Beleza? Tranquilos? Então vamos ver as regras de eufonia agora. O que são regras de eufonia? Eu trouxe elas para que vocês consigam entender que acontece o uso dos artigos dentro dessas regras. Então vamos dar um zoom grandão na tela para a gente ver melhor. Então a regra de eufonia significa a combinação de sons agradáveis ao ouvido. Em espanhol, essa regra é aplicada com palavras femininas no singular e iniciadas por A ou AH, acentuado ou não. Quando vier com o artigo ante, troca pela variante ele, ou una pela variante Os modificadores continuam no feminino. O que acontece? É só para ficar o som mais agradável ao ouvido, para não ficar aquela repetição, por exemplo, a fada, madrinha, na. Então, em espanhol, para não ficar essas repetições, quando uma palavra iniciar com A ou AH, porque a gente já sabe, né, que o AH em língua espanhola não tem som, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o lá por ele. Somente quando a palavra iniciar com A, vou colocar um tracinho aqui que a gente sabe que a palavra vem depois, ou H, ok? Por exemplo, el hada madrinha, a fada madrinha. Una águila bonita, uma águia bonita. El agua helada, a água gelada. Una hacha afilada, uma hacha afilada. O que nós temos aqui? Alguns exemplos e algumas palavrinhas que seguem essa regra, só para que a gente consiga entender melhor. El ama, a ama. El aula, a sala de aula. El arca, a arca. El ala, a asa. Viu como é que fica em português? A ama, a aula, a arca, a sala. Então fica aquele som do A mais comprido, né? Então, para não acontecer esse A mais comprido, ele coloca o masculino no início, o artigo masculino. El alma, a alma. El arma, a arma. El ancha, a âncora. El área, a área. El ânfora, a ânfora. El acta, a ata. El hambre, a fome. El aba, a fava. El habla, a fala. O que acontece também? Que vale você lembrar. Todas as vezes que uma palavra ela terminar em consoante e a próxima palavra vir com vogal, você vai juntar as duas palavras. Por exemplo, aqui, ó, el área. Então, eu não vou falar elária, el área. Eu vou falar tudo junto, elária, certo? El ama, el ama. El aula, el aula, certo? Todas as vezes, isso aí é regra geral, tá, galera?
Todas as vezes que uma palavra terminar em consoante e a próxima começar em vogal, vocês juntam as duas palavras. Vai se formar no ouvido o som de uma palavra só. O que eu preciso prestar atenção na regra de eufonia? Ela não vai englobar os heterogenéricos, tá? Que a gente vai ver mais pra frente. Tenha em conta que no plural volta-se a usar o artigo feminino os habituais. Então, por exemplo, el ânfora, las ânforas, la sangre, el sangre, las sangres, certo? Então, nesse caso, vai voltar. E aí, para a gente finalizar os artigos, vamos falar de um artigo neutro, o artigo neutro lo, que não existe na língua portuguesa. Ele é um artigo invariável, que ele não vai designar nem gênero nem número, ou seja, ele é neutro. Ele vai servir para quê? Para substantivar e intensificar. Só bebendo água, gente. Então, para que ele vai servir? Ele vai servir para transformar em substantivo um adjetivo, um advérbio ou um particípio, ou ainda pronomes possessivos e orações introduzidas pela partícula que. Então, ele vai servir ali como um intensificador, tá? E ele vai fazer essa função de transformar essas classes gramaticais em substantivo. Eu utilizo ele para fazer referência a situações passadas ou coisas conhecidas pelo interlocutor. Por exemplo, lo mejor estar por venir. O melhor está por vir. Ah, tá. E a tradução dele, gente, é o nosso O da língua portuguesa, tá bom? E aí, por que eu falo para vocês para não confundir? Lembra lá no início que eu falei que vocês têm que lembrar que o ele é o meu artigo. Ele não. Meu artigo o, vocês lembram disso? E o los é o os. Por quê? Porque acontece que nós brasileiros confundimos. Achamos que o artigo masculino singular definido singular é o lo e não o ele. Porque já vai ali um costume do nosso ouvido e também porque a gente já sabe que o plural é los. Mas não vão confundir mais, tá? O lo só é utilizado nesse sentido, para substantivar adjetivo, advérbio, particípio. Existem duas construções formadas pelo artigo neutro. Ele como referência, para dar referência, para fazer referenciar, indicar entidades abstratas, coisas materiais, sentimentos, ideias, acontecimentos, lugares e pensamentos. Por exemplo, lo difícil del coreano es la escritura. O difícil do coreano é a escrita. No me gusta lo salado. Eu não gosto das coisas salgadas. Lo mejor aún está por venir, como eu coloquei lá no início. O melhor ainda está por vir. Então, ali são coisas abstratas. O difícil, o melhor. Aqui eu já estou especificando a minha ideia, o meu sentimento, que eu não gosto ali do quê? Do que é salgado. Então, vem ali o meu pensamento, a minha ideia, o meu sentimento. Uma expressão muito comum em espanhol é lo de, que vai designar assuntos já conhecidos. Então, lo de mamá, lo de Carlos é lunes, lo de mamá é muito bonito. Então, ele vai vir ali já indicando algo que já foi falado anteriormente. E o lo que vai dar ênfase. Então, não sabes lo linda que estão estas chicas. Você não sabe o quão lindas estão essas meninas. O lo enfático, ele pode ser substituído por quão ou quanto em língua portuguesa, certo? E aí vem as contrações que eu já falei para vocês, né? Al e del. E agora nós vamos para a hora do vocabulário, galera. Então vamos aqui rapidão falar aqui do nosso vocabulário, tá bom? Hoje nós vamos falar de los animales. Então eu vou ficar aqui pertinho de vocês para a gente ver bem de pertinho. Eu trouxe aqui uns animais bem animadinhos para vocês. Nós temos ali el perro. O que é o perro? O perro é o cachorro. Não se confundam, tá? Perro, que na verdade, gente, a prof escreveu errado ali, tá? Esse perro é com 2 R's. O perro com 2 R's é cachorro. O perro com 1 R
é porém, tá? Então vocês corrijam aí, tá? Daqui a pouquinho eu escrevo lá. El gato, el pez. O que é o pez? É o nosso peixe, né? Quem le gusta pez? A mim me gusta muchísimo el pez. La tortuga é a tartaruga. El conejo é o coelho. Nós temos lá la gallina e los pollitos, a galinha e os pintinhos. Quem aí faz criação de gallinas? Quem tem pollitos em casa? Quem de vocês tem pintinhos em casa? El gallo, né? Se eu tenho la gallina e los pollitos, eu tenho também el gallo. Se eu tenho a galinha e os pintinhos, eu também tenho o meu galo. Temos também aqui do meu ladinho aqui, ó, o pavão, el pavo. El pavo é o pavão. Então vamos, antes de eu mudar para o próximo, para os próximos animais, vamos repetir com a prof para que vocês consigam entender e aprender os nomezinhos certinhos? Então repitam comigo. Lá do início, el perro, el gato, el pez, la tortuga, el conejo, la gallina, los pollitos, el gallo e el pavo. Vamos ver quais são os outros? Nós temos el chivo. O que é o chivo? É o bode. El pato, el cerdo, que é o porquinho, el caballo, que é o cavalo, la vaca, que é a nossa vaquinha, el buey, que é o boi, la culebra, que ficou ali a vaquinha, né? Mas la culebra, ai, gente, é a cobrinha. A professora colocou o bichinho errado aí, tá bom? Então, esqueçam essa vaquinha que tá no nome da cobrinha. Culebra é cobra, tá bom? Então, corrijam aí também no material de vocês. El caimán ou jacaré. É o nosso jacaré, que ele é chamado tanto de caimã ou de jacaré. O que mais que temos? El murciélago, eu acho tão bonito falar el murciélago. Então falem comigo, el murciélago, que é o morcego. El armadillo é o tatu armadillo. El jaguar é a onça pintada. La garça, que é a nossa garça. El papagayo, que é o papagaio. La rana, que é o sapo, a rã. El mono, que é o macaco. E el perezoso é o bicho preguiça, né? O preguiçoso, certinho? Legal, né? Então, eu quero vocês treinando aí os nomes dos animais. E agora, para ir mais adiante, nós vamos conhecer um pouquinho da literatura espanhola. Hoje nós vamos falar de Don Quijote de la Mancha. Então, vamos ver em tela bem grandona, Don Quijote. Então, nós temos ali, o Don Quijote, ele é um livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, né, que nasceu em 1547 e morreu em 1616, faz pouquinho tempo, né? O título e ortografia originais dele é El Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Com sua primeira edição publicada em Madrid no ano 1605, ele é composto por 126 capítulos, galera, e ele é dividido em duas partes. A primeira, que veio em 1605, e a sua segunda parte vai aparecer nas bancas, nos jornais, enfim, só em 1615, vai ser publicado em 1615. O livro, ele surgiu em um período onde havia uma grande inovação e diversidade por parte dos escritores ficcionistas espanhóis. Então ele apareceu ali num momento totalmente diferentão. Ele vai fazer uma paródia de romances da cavalaria que tinha uma imensa popularidade nessa época. O protagonista, ele vai entregar-se à leitura desses romances, ele perde o juízo, acredita que tem sido historicamente verdadeiro e ele decide se tornar um cavaleiro andante. Então ali é uma história bem ficticiosa mesmo. Ele começa a ler um livro e depois que ele começa a ler esse livro, ele pira o cabeção. Ele acha que ele já está dentro dele e vai ali viajar nesse mundo do fictício e
da realidade, certinho? Então vale muito a pena ler o Dom Quixote de la Mancha. E para terminarmos, nós vamos falar ainda da Espanha, que a prof se prolongou bastante falando ali do artigo, mas não tem probleminha não, temos uns segundinhos. Então vamos lá. A Espanha fala castelhano e espanhol, que é a língua oficial desse país. No entanto, existem outras línguas cooficiais que vai fazer com que a região ela tenha uma diversidade cultural muito diferente. Por quê? Porque ela possui 16 línguas diferentes, oficiais e não oficiais, que são faladas desde a Península Ibérica até as 11 ilhas que fazem parte do continente da Espanha. A língua mais falada são o catalão, o gallego, o basco, os baleares e os elementos culturais mais conhecidos da Espanha é o flamenco, a dança flamenca, e que ele é um resultado da fusão da dança e do acompanhamento musical chamado de cantante. Então ele vai misturar ali, ele vai ter ele é muito parecido com o tango pelo envolvimento e não pelo som, mas é o envolvimento da música com a dança. E o traje tradicional do flamenco, ele é um elemento mais característico ainda, porque ele vai ser, para a mulher, aqueles vestidos longuíssimos, cheios de pregas, e os homens com aquela roupa mais parecendo daqueles toureiros, né? Que lutam as touradas. Certinho, meus amores? Então, galera, nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu estava com tanta saudade que eu falei muito, né? Vocês ficaram com as nossas referências bibliográficas, eu espero que tenham curtido nossa aula. Um beijo e nós nos vemos daqui a pouquinho na revisão.